Salve, salve, rapaziada. Tudo tranquilo com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Eu sou professor de Geografia e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu desenvolvi durante toda a minha vida acadêmica e como professor. Antes de mais nada, gostaria de deixar bem claro que essa iniciativa é de caráter particular, não possui nenhum vínculo com nenhuma das instituições que eu leciono. Portanto, caso você seja meu aluno ou aluna, saiba que essa iniciativa não tem nada a ver com a escola em que eu dou aula para você. Você pode utilizar esse canal como um complemento a tudo aquilo que nós ajudamos em sala de aula, mas deixando bem claro que não faz parte da instituição de ensino. Essa é uma iniciativa particular. Isso se dá em função de algumas situações bem específicas. A primeira delas é que nós estamos vivendo em pleno século XXI e é necessário que nós criamos mais meios de estarmos conectados além da sala de aula. E nada melhor do que a gente utilizar então aí as mídias sociais, como o YouTube, o Instagram e o Facebook, para estar desenvolvendo, estar compartilhando, estar mais próximo de vocês o maior tempo possível. Para além disso, nós temos também uma situação específica que estamos vivendo neste momento, que é a pandemia do coronavírus. Não vamos ficar aqui lamentando porque não há o que lamentar. Vamos entender a crise como um momento que nós temos de refletir sobre as nossas práticas e todas as possibilidades que vão se abrir a partir dela. Qualquer tipo de dificuldade que nós, porventura, viemos a passar ao longo de nossa vida, na verdade, elas são extremamente benéficas. Basta que a gente as encare deste modo. Então, o que eu venho fazer aqui é oferecer para vocês uma possibilidade da gente estar trabalhando juntos em meio a esse caos aí social que nós vivemos, mas que com certeza nós iremos passar por ele e em breve estaremos juntos. De qualquer forma, pretendo continuar minhas aulas no canal. E aí, desde já, eu peço para vocês desculpas, porque essa é a minha primeira aula e qualquer situação, meus recursos que eu utilizo são recursos bem simples. Então, qualquer situação com relação à imagem, com relação ao som, eu vou procurar editar o mínimo possível para que seja mais natural possível, para que a gente crie esse canal aí de uma forma bem tranquila. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre um tema bem específico, bem atual, que ele é recorrente aí em provas de vestibular, seja Enem ou outros tipos de avaliações que vocês vão se deparar no futuro bem próximo. Então nós temos aqui, por exemplo, Milton Santos, referência em geografia no Brasil. Milton Santos, que aliás, ele é sempre citado em diversas questões dos vestibulares e dos Enems aí da vida. Então nada melhor que trazer para dentro da geografia, para dentro dessa aula, Milton Santos e fazer uma correlação com o período que nós estamos vivendo. Como vocês viram aqui, como ele foi, o livro aqui ele foi mostrado para vocês de uma forma, talvez vocês não tenham conseguido ver o título do livro, mas ele se chama ou melhor dizendo, o livro se chama Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal. Bom, Milton Santos escreveu esse livro ainda na década lá de 2000, e Milton Santos faz uma análise muito interessante sobre a globalização e sobre esse período difícil que nós estamos vivendo. Então ele nos mostra aqui, neste livro, sobre a globalização em três momentos bem específicos. Nós temos aí um primeiro momento, que é a globalização como fábula, um segundo modo de análise, que é a globalização como perversidade, e um terceiro como possibilidade. Então vamos procurar entender e fazer a correlação com tudo aquilo que nós vemos vivendo. Globalização como fábula. Vamos lá. Todo mundo aqui já deve ser deparado sobre o que é uma fábula. Fábula nada mais que é um conto.
Fábula é uma situação em que nos faz acreditar num mundo colorido, aonde não existem, né, nenhum tipo de problemas, como se fosse aquela espécie, por exemplo, de comercial de margarina. Talvez você que seja mais jovem não tenha ainda visto sobre esse comercial, mas é aquele comercial onde a família ela é feliz, onde todos estão sentados ao redor da mesa, todos compartilhando felicidade. Bom, aquilo para muitas famílias pode ser até que seja uma situação comum, normal, mas a gente sabe que por trás de tudo aquilo ali, nós temos o quê? Nós temos uma situação que ela é real. Então, o Milton Santos vai dizer, por exemplo, essa ideia que nós temos de aldeia global, onde todos os seres humanos eles estão unidos, estão próximos. Como se nós vivêssemos realmente, né, numa espécie como os índios viviam de aldeias. E aí você tem esse compartilhamento de vários tipos de cultura, com as informações chegando a você em tempo real. Você não precisa mais esperar aquele tempo enorme, quase que eterno, para poder ter acesso a qualquer tipo de informação. É como se nós tivéssemos o mundo aqui, ó, na palma da nossa mão. Só que a gente sabe que não funciona assim. Então ele usa aquele segundo conceito de perversidade, ou seja, tal como ela é. E aí a gente chega justamente neste momento que nós estamos passando atualmente. A globalização tal como ela é, ela faz com que nós nos deparemos com as situações reais mesmo da vida. Sabe aquela história que eu falei do conto de fadas lá atrás? É quando na verdade você vai dar um beijo no sapo e ele não se transforma em príncipe, ele continua sendo sapo. Pois é assim que é a globalização, tal como Milton Santos nos diz e como ela é perversa. Na verdade, nós temos aí uma situação em que ela mais, na verdade, nos traz confusão do que, na verdade, informação e discernimento. E aí você para poder analisar realmente que a globalização, que segundo o próprio Milton Santos, ela é o estágio mais avançado aí do capitalismo, mas que não é uma coisa que nós possamos dizer assim, do agora, pois que isso começa bem lá atrás, desde os períodos das grandes navegações, desde a chegada dos portugueses, desde a chegada dos colonizadores nos mais diversos continentes. A globalização já acontece ali, e o que a gente tem aí é uma história extremamente de quê? De perversidade, a começar com a forma como os portugueses, por exemplo, no Brasil, trataram os índios, de extremamente perversa, fazendo que os índios perdessem, inclusive, a sua própria identidade. E é isso, na verdade, que a globalização faz com que a gente não percebe disso. Nós acabamos por negar a nossa própria cultura, nos tornamos seres cosmopolitas, porém continuamos no mesmo lugar, passando pelas mesmas dificuldades. E aí eu pergunto para você, se há uma coisa que seria tão bom para nós, como dizem, né, ideologicamente falando, a gente não teria hoje passando por essa situação dramática do coronavírus, que é essa face exatamente perversa da própria globalização, na medida em que um cidadão que transita pelo mundo, a partir da disseminação dos meios de transporte, nós tínhamos essa dificuldade muito grande, né, num passado nem tão distante assim, e agora em questão de horas o sujeito ele sai, né, do continente asiático, da China, se dirige para a Europa, se dirige para os Estados Unidos, para a América do Norte, para a América Central, América do Sul, e passa por toda essa dificuldade de contaminação das pessoas. Então vejam, percebam vocês que o próprio Milton Santos, no livro, eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês terem a noção do que realmente Milton Santos estava falando lá em 2000, quando ele disse sobre essa globalização que é perversa. A pobreza aumenta e as classes médias perdem qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA se instalam e velhas doenças supostamente extirpadas fazem seu retorno
triunfal. A gente tem aí, né, por exemplo, né, o mal do sarampo, que tá afligindo a população brasileira. Então, Milton Santos lá em 2000 já dizia isso. Aliás, tem um vídeo muito bacana de uma palestra que o Bill Gates proferiu, se eu não me engano, em 2015, está no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, que ele falava justamente que o nosso perigo maior não seriam mais as guerras nucleares, e sim essas pandemias que os países não estão preparados para receber esse tipo de problema. Nos preocupamos demais, nas próprias palavras de Bill Gates, com guerras ditas nucleares, e na verdade nos demandamos muito esforço para isso, mas não nos preparamos para uma epidemia, que é o que está acontecendo nesse momento, onde você pode ter, por exemplo, morte de muitas pessoas inocentes. E aí a globalização ela se mostra exatamente nesse sentido que Milton Santos quer dizer, como perversa. Mas, para ir finalizando, chegando no final desse pequeno vídeo aí, depois, se vocês quiserem, aliás, vocês devem pesquisar esse livro do Milton Santos. Ele não é um livro caro, mas ele não é fácil de ser achado, apenas em sebos ou então no formato digital, e você tem aí, por exemplo, na Amazon, através do Kindle, um livro que vai custar aí por volta de 28 a 30 reais, ou você pode comprar no estante virtual. Ele me fala como essa globalização como possibilidade. E essa possibilidade nós também podemos trazer para a nossa própria realidade, que é o que? Essa consciência universal que nós devemos de ter, essa solidariedade universal. E a gente está percebendo isso de certa maneira, como alguns governos, por exemplo, se mostram mais solidários com outros, principalmente dos países aí mais pobres, que uma globalização que fosse realmente mais unificadora e não tanto distanciadora. O abismo que se criou depois do período, né, de globalização desse meio aí que Milton Santos fala do meio técnico, científico e informacional, onde nós temos, por exemplo, um distanciamento, um abismo muito grande, aqueles que são ricos continuam ricos e os pobres cada vez mais pobres, que essa globalização nos trouxesse o quê? No momento atual, nos trouxesse consciência. Que nós então aprendamos a ser pessoas mais solidárias, já que todos habitamos o mesmo planeta, que essa solidariedade se estenda. Milton Santos ele não era nenhuma pessoa que fazia, né, um cavaleiro do apocalipse ou algo do tipo, pelo contrário, em seus escritos desculpa, ele sempre trazia muito o conceito de esperança. Ele era, sobretudo, uma pessoa que tinha muita esperança sobre como a gente ia poder nos tornarmos aí pessoas melhores através simplesmente da solidariedade. E aí nós temos uma possibilidade atual em nossas mãos de fazermos diferente de tudo aquilo que nós já fizemos até o presente momento. Então, gente, para quem quiser se aprofundar aí, fica a dica. Eu vou também deixar na descrição um link aí sobre o mundo global visto do lado de cá, um documentário produzido do Silvio Tendler, desculpa pessoal, produzido aí pelo Silvio, e é muito bacana que traz aí, né, essa globalização aí perversa que tanto nos aflige. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Desculpa esse primeiro momento, talvez eu esteja falando muito rápido aí. Bacana que se vocês deixassem o feedback para mim poder estar retornando com vocês numa próxima oportunidade, de maneira mais com os recursos melhores, com a iluminação bacana, com a voz mais pausada, enfim, gente. Eu conto com vocês aí para que você dê esse retorno. Valeu? Muito obrigado, gente. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite a todos e tamo junto aí. Essa situação nós vamos superar ela juntos. Falou? Um grande abraço.